Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Sérgio Conceição, o novo técnico do Milan. Há pouco tempo atrás a gente falou da especulação dele no Botafogo, eles estavam interessados em contratá-lo. O cara vai treinar o Milan, né? Não é pouca coisa não. E assim, né, o Paulo Fonseca, que foi contratado nesta temporada para substituir o Stefano Pioli, já é demitido, né? Eu falei aqui na época que ele foi contratado que assim, não faz sentido você trocar o Pioli por um técnico que não é melhor do que ele. Porque assim, o Stefano Pioli, eu entendo que o torcedor do Milan já estava um pouco cansado, já sentia que era o momento de encerrar o ciclo, mas ele não é um técnico ruim, entende? Eu acho que as pessoas têm que colocar isso na cabeça. O Stefano Pioli pode ter seus problemas, mas ruim ele não era. Ele é responsável pelo fato do Milan voltar a brigar na parte de cima da tabela. O cara foi campeão italiano, levou o Milan a uma semifinal de Champions. Isso não era algo que o Milan estava conquistando antes do Stefano Pioli. Inclusive é uma surpresa grande que o trabalho dele tenha sido tão bem sucedido como foi. E assim, chegou num ponto que realmente precisava trocar, mas assim, eles tiveram a chance do Conte e não conseguiram, tiveram a chance de ir atrás do próprio Sérgio Conceição, que não tinha renovado com o Porto, não conseguiram, foram atrás do Paulo Fonseca. E eu tinha a minha impressão de que assim, esse cara é o técnico inferior ao Stefano Pioli, e o trabalho dele é de um técnico inferior ao Stefano Pioli. Teve seus momentos, a vitória contra o Real Madrid, mas num campeonato italiano do jeito que tá, o Milan tá muito, mas muito atrás, né? Tipo, não era pra estar nessa situação. O nível, né, que a gente vê o Milan jogando até agora é decepcionante pro elenco que tem. O elenco ainda é interessante, pode jogar mais futebol, mas o trabalho por parte do Paulo Fonseca realmente deixou a desejar. Óbvio que não justifica a maneira que o Milan lida com a situação. Você não pode já estar avançado com o técnico sem saber se você vai demitir o cara e colocar ele nessa panela de pressão. Ou demite ou não demite, né? Eu acho que é falta de respeito com um cara que até fala na coletiva, né? Ele nem sabia direito o que estava acontecendo, né? A maior parte dos técnicos não é tão ligado nas redes sociais como a gente é. A gente não tá, ele não fica olhando o perfil do Fabrício Romano para saber como tá as negociações ou a situação deles. Então, é uma situação complicada, né? E a gente vê o Paulo Fonseca criticando pelo fato, eu estava pronto para treinar amanhã, entende? Para estudar o próximo adversário, ser demitido desse jeito, saber que você vai ser demitido pela coletiva, a falta de decência do clube, né? Mas já que faz e já que escolhem um nome como Sérgio Conceição, acho que escolheram bem, né? Assim, podemos criticar o Milan pela maneira que demitiram o Paulo Fonseca, mas não podemos criticar que o substituto é bem melhor, né? E o Sérgio Conceição vai receber uma oportunidade de um clube de mais destaque, né? Que é o Milan. Assim, vamos parar para pensar que o Porto, né? Por mais que todo respeito é um clube que já foi campeão da Champions, etc. Mas assim, não é a mesma coisa do Milan, né? O Milan, por mais que não viva a era de ouro, e não seja a era de ouro do campeonato italiano, é um clube que vai ter mais orçamento, que vai ter mais investimento e é o 7 vezes campeão da Champions League, um dos clubes mais tradicionais e famosos do mundo. Então, assim, é uma boa chance do Sérgio Conceição mostrar o seu valor em uma liga que também tem uma quantidade de grandes técnicos, né? Porque, assim, a rivalidade dele durante muitos anos foi contra nomes como Jorge Jesus, Bruno Lage, né? Tipo, nem sei se ele pegou muito o Jorge Jesus no esporte, talvez aquele espacinho ali com o Benfica, né? Rubem Amorim, entende? Esses foram os nomes que ele enfrentou lá. Agora ele vai estar enfrentando Simone Inzaghi, Gianpiero Gasperini, Antônio Conte. A gente viu o Sérgio Conceição mostrando bons trabalhos até na Champions, enfrentando os melhores clubes, mas acho que agora ele vai ter um elenco melhor, ele vai ter mais investimento, vai poder também, quem sabe, ter mais voz para contratações, montar elencos mais ao gosto dele. Óbvio que com limites, o Milan não tem a capacidade de investimento de clubes da Premier League, entende? O investimento é limitado dentro do que pode, mas de qualquer maneira, ele vai ter a chance de fazer um trabalho de bastante destaque, mas também no ambiente de muito mais concorrência do que ele tinha no Campeonato Português. Para mim, o Milan não é o melhor elenco do Campeonato Italiano, mas aí que pode entrar a mágica do Sérgio Conceição. Ele é um cara que, em vários momentos, levou o Porto para lugares que a gente não acreditava pelo elenco que tinha. E é aí que faz a diferença do super técnico. E eu acho que o Sérgio Conceição era o melhor técnico no Campeonato Português nesses últimos anos. Para mim ele é melhor que o Rubem Amorim, para mim ele é melhor do que os técnicos que passaram no Benfica recentemente, tanto o Roger Schmidt, tanto o Bruno Lage, né? Eu acho o Sérgio Conceição muito acima da média e acho que assim é o cara que não vem para agradar o torcedor pela forma de jogar, de futebol bonito, e vem para agradar pelos resultados. Isso ele entrega. E ele entrega um time que quase sempre é competitivo, que se adapta bem aos adversários, que não vai ter vergonha de atacar quando se faz necessário, de se defender quando se faz necessário, mas é um cara que constrói mentalidades competitivas, né? Um cara que sabe lapidar jogadores e é um cara que sabe construir a mental e a confiança dos atletas, como poucos nomes eu vi na história do futebol fazerem. Porque, assim,
É impressionante como o Porto dele encarava os times mais fortes da Europa. O Arsenal do Arteta passou um sufoco contra o Porto e a maneira que o Porto competiu nos 2 jogos foi um espetáculo. Então, assim, eu realmente olho para o Porto do Sérgio Conceição como um time que assim superou todas as expectativas que tínhamos deles, tipo, em vários títulos portugueses. É o time que, a meu ver, no mercado de transferência, o que pior saiu dos 3, de Sport e Benfica. É o que pior saía da perda de grandes jogadores, mas o Sérgio Conceição estava sempre lá para reduzir os danos de vários erros da diretoria de futebol do Porto. Então, eu pessoalmente acho assim um nome fantástico para o Milan. Eu acho que deveria ser o nome que o Milan deveria ter escolhido lá logo no início da temporada, para já, assim, já ter as ideias dele na pré-temporada, mas não foi isso que eles fizeram. Eles foram atrás do Paulo Fonseca, que eu acho assim, um técnico ok, interessante, mas não dá para compará-lo com o Sérgio Conceição. Então, vamos ver. Gostei do nome, gostei da escolha, é legal ver o Sérgio Conceição trabalhando, acho que ele merecia muito mais. Eu falei aqui, né, tipo, o Rubem Amorim, ele é um cara que também tem esse pacote do futebol mais bonito de se ver, e por isso eu acho que ele conseguiu ter uma chance de ter um Manchester United da vida do que o Sérgio Conceição, mas o United precisava muito mais de um Sérgio Conceição do que um Amorim nesse momento. Eu acho que seria uma escolha melhor para o United de um Conceição do que o ex-técnico do Sport. Mas aí é opinião. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.